Estamos aqui mais uma vez para fazer um bate-papo com amigos. Estou muito contente hoje com o bate-papo que nós vamos conversar com a Eliane Metzner. Eliane Jaqueline Metzner, ela mora em Cuiabá, mas ela tem um sotaque também diferente, né? Ela já está aqui com a gente, já vou colocá-la, né? Já vai entrar, e eu queria muito que ela, quando entrasse, contasse para nós esse histórico dela, né? E eu conheço a Eliane desde 2016, foi uma época que eu comecei a me interessar por mercado financeiro, mercado de ações. Foi uma época que eu comecei a entender um pouco mais a importância da gente trabalhar o nosso dinheiro, da saúde do nosso dinheiro, da saúde do nosso futuro, de como começar a pensar sobre isso. E através de uma pessoa que eu conheci pelo YouTube, eu conheci a Eliane num dia que ela fez uma live. Na época não era nem live ainda, né? Nós não tínhamos acesso à live, mas era um webinar que ela fez com esse amigo conhecido dela, né? Então, a gente começou a conversar e ela se mostrou uma pessoa incrível, uma pessoa super acessível, né? Sabe aquelas pessoas que você sente como se elas fossem uma celebridade, que conhecem muito a respeito daquele assunto e você fica super amigo daquela pessoa, né? Então, é assim que eu senti e já me encantei e já fiquei muito admirada pelo trabalho da Eliane, né? Eu vou já colocá-la aqui na nossa live, enquanto a gente aguarda o pessoal. Olá, como vai você? Que delícia, que prazer Olá, imenso. boa tarde, Que doutora Ana Cristina. boa, Prazer é meu estar aqui com você. boa Fiquei muito tarde, feliz com com as suas certeza. palavras, sabe que assim é uma troca tão interessante desde que eu conheci você, todas as vezes que a gente conversou, e me sinto feliz e honrada de estar aqui fazendo esse bate-papo com você, falando de todos esses aspectos que a gente sabe assim que educação financeira tem muito a ver com psicologia. Nossa, como tem mais a ver com psicologia do que propriamente com economia, né? Bom, na verdade, ambas se complementam. Muito obrigada pelo convite. Sim, sim, elas se complementam, né? E com certeza também, todas as vezes que a gente se falou, você foi extremamente acessível, né? Eu acho que eu gosto muito dessa palavra acessível, porque as pessoas parece que elas se escondem, né? Se escondem às vezes atrás da insegurança, através até da timidez, né? E você não, você transmite essa segurança no trabalho que você faz, você trata a gente assim de uma forma muito simples, muito bacana, né? E aí, desde a primeira vez, eu até assustei. Falei, nossa, não pensei que ela fosse tão bacana, disponível e acessível, né? E nós já estamos aí, o pessoal já está entrando, né? Falar um oi para todo mundo que já entrou, Thales, a Joyce Naraíse, Júlio Schumann, Damásio Edivan, pessoal bacana, sejam todos bem-vindos, né? Vou falando oi, depois eu quero interromper o menos possível a Eliane, para que a gente possa deixá-la fluir, né, o que ela trouxe para nós hoje, que com certeza é um pedacinho, uma amostra grátis de muita coisa que ela tem, né? Depois nós vamos falar sobre os livros dela, os livros do Érico, o filho dela, que é uma pessoa maravilhosa que eu quero ter aqui também no bate-papo com amigos comigo. Eliane, vamos falar um pouquinho de você para o pessoal, para deixar gravado, lembrando que vai ficar no YouTube, tá? Eu tenho um YouTube que se chama Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, que tem todos os bate-papos. E hoje estamos fechando uma dezena com muito orgulho. Você é a 60ª live do Bate-Papo com Amigos. Que honra, que prazer. Mas então, eu sou uma gaúcha que mora no Mato Grosso há 25 anos. Neste mês de julho, eu completo 25 anos de casada, 25 anos de Mato Grosso também. E dou treinamento no Brasil inteiro. Então, eu trabalhei 21 anos em instituição financeira cooperativa, comecei de caixa, fui até executiva, e em 2014 eu fiz a minha transição de carreira e abri a Finanças na Prática, que é uma empresa de treinamentos e palestras de educação financeira e certificações Ambima. E é uma empresa familiar.
trabalha o Érico, meu filho, hoje ele tem 17 anos, ele trabalha com educação financeira e empreendedorismo, workshops e palestras, e meu marido, Paulo, é o administrativo da empresa. Então, a gente é uma empresa da nossa família, trazendo na prática os conhecimentos que a gente aplica em casa. Porque aqui em casa é casa de ferreiro e espeta de ferro. Então, tudo que a gente coloca como produto, nós testamos primeiro. Então, vamos ver se ele funciona. Educação financeira, funciona com a gente? Ok, funciona, então você consegue colocar para venda, né? Empreendedorismo, funciona com a gente? Ok, funciona, então você consegue compartilhar esse conhecimento. Porque as pessoas, elas estão cheias de conhecimento teórico, coisas que são bonitas na teoria, só que chega na hora de aplicar, o negócio não dá certo, né? Então, primeiro testa, aí depois você compartilha o conhecimento. Bom, essa é a filosofia da gente aqui em casa, enquanto família, enquanto empresa, enquanto parte da sociedade. E eu acho muito bacana o pequeno, né? O pequeno, mais ou menos pequeno, que ele é o motivador dessa empresa, né? Achei muito bacana no seu perfil, quando você coloca a apresentação do Finanças na Prática, a foto dele, e ele é o motivador, quer dizer, ele dá força, Isso. apoio para todo mundo. Eu acabei esquecendo de falar, né? O Arthur, o mais novo, ele tem 10 anos, ele fez semana passada 10 anos. Ele tem a síndrome do espectro autista, e então ele tem uma forma diferenciada de entender o mundo. E ele é o nosso motivador, então assim, a gente trabalha assim em família, tem dias que você tem que abrir mão das coisas e ir lá acudir ele, dar atenção para ele. E sabe que uma coisa assim é muito importante, né? Porque dentro da educação financeira propriamente dita, a gente trabalha muito forte qual é o papel do ser humano. Qual é o papel da educação financeira? É que você seja feliz com as suas escolhas. E quando a gente pergunta o que é mais importante na tua vida, muitas vezes a gente responde que a família é mais importante. Aí você pergunta assim, tá, mas quanto tempo da tua vida você dedica àquilo que teoricamente é mais importante? E essa é uma coisa que o Arthur nos ensina assim todos os dias, né? Porque o dia que ele quer uma coisa e você diz, só um pouquinho eu tô ocupada, não tenho só um pouquinho eu tô ocupada, porque quem conhece uma criança que é autista sabe que para eles ou agora é agora, não tem o depois, né? Então é claro que a gente tem que educar, tem que ensinar a esperar, mas vai chegar a hora que você vai ter que largar tudo e sentar no chão e brincar. Ou então dar uma volta e correr com ele para gastar energia. Mas isso é tão importante porque ele demonstra qual é o nosso verdadeiro papel dentro de uma família, dentro de uma sociedade, e que você tem que estar de coração naquilo que você realmente valoriza. Muito bem. E eu achei bacana também, né? Esse livro eu não li, eu li o Finanças na Prática, li o primeiro livro do Érico, né? Gente, com 11 anos, o filho dela escreveu o primeiro livro, a coisa mais linda do mundo, né? E esse livro, o Finanças na Prática, que você escreveu, e tem aquele outro que você fala, né? Não é só dinheiro. E eu acho bacana isso, né? Foi uma das coisas que eu admirei em você, na forma de você falar, que às vezes a gente entra, qualquer coisa que a gente entra de cabeça, a gente fica muito hiperfocado, né? A gente fica muito voltado só para aquilo e esquece às vezes as outras coisas. E você está trazendo quanto outras coisas são importantes também dentro da sua família, com seu marido e seus filhos. Que bacana. É claro, e assim nós não podemos desprezar o papel do econômico na nossa vida. Não é desprezar, mas não é supervalorizar. Cada coisa tem o seu lugar certo. Por exemplo, se nós não tivéssemos uma vida financeira saudável, nós não poderíamos dar o atendimento que nossos filhos precisam, né? Um deles está estudando em uma das melhores escolas, vai estudar fora do Brasil, talvez um ano, talvez um pouco mais. O pequeno, ele tem um tratamento que ele precisa para o seu desenvolvimento através das terapias. E se a gente não tivesse uma organização financeira, nós dependeríamos de sorte e de lugar na fila, né? E a gente sabe o quanto isso às vezes é doloroso. Então, quando você toma as rédeas da tua vida, quando você tem condições de oferecer o melhor para a tua família, dentro das condições que você tem, acho que isso é muito importante. Até no primeiro livro eu falo assim, eu trago uma gíria, uma questão que é muito debatida, né?
que o dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro gera sofrimento. Então a gente não, Sim. ela é um adágio popular extremamente importante e que todos nós temos que ter muito claro na nossa vida. Não é o dinheiro que traz felicidade, mas sim que o dinheiro nos proporciona coisas boas e que se no momento que eu começar a colocar como crença limitante que dinheiro é ruim, eu não vou conseguir. Até o Mauro Calil, que da Academia do Dinheiro, que foi a pessoa que nos aproximou, né? Ele trabalha muito forte isso. Ele diz assim: existe pobre feliz e pobre triste. Existe rico feliz e rico triste. Qual dos quatro papéis você aceita na sua vida, né? Porque tudo isso é construção. Qualquer um dos quatro papéis, pobre feliz, pobre triste, rico feliz e rico triste, vai ser uma escolha do nosso dia a dia, né? Perfeito, exatamente. E ele fala também no curso dele que eu fiz, ele fala muito a respeito disso, né? Nós temos algumas frases a respeito do dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo, o rico é mesquinho e assim por diante, né? E ele discute muito isso, essas frases que você diz, né? Que são crenças limitantes, que para nós na psicologia é muito importante essa questão da crença limitante. Você acreditar em alguma coisa e que você vai acabar se comportando em função daquilo, né? E na cognitivo comportamental a gente trabalha muito isso, trabalhar sentimentos e pensamentos para mudar o comportamento, para mudar a forma de agir, né? E ele fala a respeito disso, inclusive, dizendo o seguinte: como assim o rico é mesquinho, né? Você pode muito bem ser rico, e aí, se você ganha 5.000 reais, você ajuda 3 pessoas. Se você ganhar 5 vezes 5, você vai ajudar 5 vezes 5 pessoas também, né? Então é muito bacana isso. Eu acho que a gente pode, se a gente tem mais oportunidades e a gente consegue aproveitá-las, nós vamos poder ajudar mais pessoas a aproveitar as oportunidades dela, né? Sim, é verdade. Até esses dias, em uma outra live, a entrevistadora me perguntou, né, com relação a planejamento financeiro. A gente tem o nosso planejamento, nós temos a questão da liberdade financeira, de construir a liberdade financeira, de fazer os projetos. A gente viaja em média 3 vezes por ano. Tem a questão de você ter um dinheiro para o teu dia a dia, como nós somos profissionais liberais, nós temos períodos de sazonalidade, tu tem que deixar reserva. E essa pessoa me perguntou: e se você ganhasse assim um valor muito além do que você ganharia em toda a tua vida? Se você ganhasse numa Mega Sena, o que que você faria? Eu comecei a falar de alguns projetos sociais com relação às questões que assim que eu tenho mais contato, e ela disse: ué, mas você não falou nada para você não falou nada para sua família. Eu disse: gente, isso aí é consequência. Então, assim, o que a gente faz, o que você disse, o que a gente faz com pouco dinheiro, você vai fazer com muito também. Então, muito dinheiro não vai ter de tudo, ele vai o quê? Potencializar aquilo que você já é. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Porque se eu pensar, eu vou ganhar uma fortuna e vou usar só comigo, significa que talvez eu nem seja merecedora dessa fortuna. Porque não é esse o objetivo. Agora, se eu pensar em colocar isso a serviço social, aí você diz: tá, mas você só vai fazer se você ganhar? Não, eu já faço hoje. Só que hoje eu faço em menor escala, porque o recurso hoje não é tão abundante e até aquela questão bíblica, né? Auxiliar o teu próximo, mas primeiro o próximo mais próximo. Não adianta nada a gente querer fazer caridade, ajudar todo mundo, se você não está fazendo o teu próprio planejamento, não está organizando a sua vida. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas. Sim, você fazer doações, sim, você ajudar o outro, mas ao mesmo tempo que você se programe para você não precisar receber a doação daqui um pouco. Porque não adianta nada você contribuir com todo o teu dinheiro para fora se você não está juntando e daqui um mês, 2 meses, um ano, ou mesmo na velhice, quando não tiver mais condições de trabalhar, você depender de doações, né? Então, assim, o equilíbrio é fundamental em todas as áreas. Ótimo, ótimo. E antes de você começar a falar da chave da educação financeira, né, descrever o que é a chave, eu quero deixar um recado para o pessoalzinho que está assistindo a gente. Gente, tem um aviãozinho, que é um triângulozinho ali, que muita gente não sabe que é um aviãozinho. Esse daí é para você colocar para voar
a nossa live. Então, se você clicar nele, vão aparecer todos os seus contatos do Instagram. Então, manda para os seus amigos que precisam aprender a lidar com o dinheiro, aprender o que é guardar, se deixa na poupança, se não deixa na poupança, o que faz com esse dinheiro, né? Quais são os medos que nós vamos conversar. Então, clica no aviãozinho, dispara, manda para todo mundo, porque vai ser útil para muitos amigos seus. E agora vamos começar a ouvir. Vamos à nossa chave? Vamos à nossa chave. A chave abre portas, né? Abre portas, exato. Então, a chave abre portas e nos mostra como você tirar o melhor proveito em uma situação. E assim a gente fala muito do chá dos negócios, do chá das vendas. E alguns anos atrás, eu desenvolvi a chave das vendas e depois trabalhei a chave da educação financeira, né? Então, a chave é um acróstico, é uma sigla dos 5 principais aspectos que, se muito bem trabalhados, ou trabalhados com planejamento, com constância, a gente consegue ter um ótimo planejamento financeiro, uma vida financeira bem saudável. Vamos começar com o C? Então, C, conhecimento. Então, o C da chave é o conhecimento. E quando a gente não conhece, antes você falou da poupança, né? Então, assim, quando a pessoa não conhece, ela ou não guarda, ou ela guarda na única coisa que alguém lhe oferece. E assim, essa semana eu fiz uma live na quinta-feira e até a gente falava sobre a poupança, uma questão extremamente polêmica. Não basta dizer que a poupança é boa ou é ruim, você tem que fazer conta para ver. E eu posso dizer assim, a poupança em banco, ela vai dar menos do que a grande maioria dos investimentos. Poupança em cooperativa de crédito, dependendo da cooperativa, da distribuição do resultado, ela pode dar uns 30%, 40% a mais do que o Tesouro Selic. Só que a maioria das pessoas nunca ouviu falar de uma cooperativa de crédito, não sabe como funciona, não sabe que você vai ser dona de um negócio e que vai receber os dividendos. Então, assim, você não pode fazer uma conta seca, né? É igual quando alguém vai fazer um financiamento imobiliário ou um crédito pessoal, alguma coisa, ela olha só o custo da taxa. Mas ela não olha o custo total e também não olha os outros benefícios agregados. Porque às vezes ela pode estar ganhando uma pequena margem a menos numa aplicação, mas ela tem uma anuidade de um cartão Black gratuita, ela tem uma isenção de cesta de relacionamento. Então, assim, conhecimento é você conhecer o produto e fazer contas. Não adianta, eu ouvi o influencer digital falar que esse negócio é ruim ou que esse negócio é bom. Aí eu sempre pergunto, você já fez a conta? Prova para mim que é bom, prova para mim que é ruim. Então vamos ver? É a mesma coisa assim, o Tesouro IPCA é maravilhoso, porque o IPCA nos últimos 12 meses deu 8%. Uau, isso aqui é incrível! Mas aí você olha, o Tesouro IPCA ele tem marcação ao mercado. A gente pode conversar mais a fundo sobre isso num outro momento, que é uma questão mais técnica. Ou seja, o vencimento dele vai ser daqui 30 anos. Se você vender agora, por quanto você vende? É igual se você comprasse um apartamento que vai entregar daqui 30 anos. Se você esperar, tu tem o teu dinheiro. Só que se você tiver que vender antes, daí vai depender do preço que está no mercado hoje, né? Aí você vai e olha o histórico e diz, como que pode esse negócio dar negativo se a inflação deu tão alta? É por causa dessa situação. Se você for vender, o preço é esse. Então, por que serve conhecimento? Para você interpretar os fatos e tomar boas decisões. Então, não existe aplicação boa, aplicação ruim. Existe aplicação adequada aos seus objetivos e também ao teu momento de vida, né? Eu não vou pegar e colocar todo o meu dinheiro em renda variável. Porque, como eu falei antes, a gente tem que ter um dinheiro para a sua liberdade financeira, que antigamente alguns falavam de aposentadoria, né? Tem que ter o dinheiro do projeto, eu quero viajar 1 vez por ano, 2 vezes por ano, quero reformar casa, quero trocar carro. Eu tenho que ter o dinheiro de reserva, que tem que estar em liquidez e não importa quanto que rende. Importa que tem que ser fácil de sacar e que dê baixa oscilação, né? Então, conhecer produto, conhecer risco, autoconhecer-se, porque daí aqui entra também a questão psicológica, né? Aqui até os comportamentos vilões das pessoas, né? Então, os comportamentos vilões é assunto para um outro café nosso, né?
Então, para a gente trabalhar sobre isso. Então, o primeiro passo é conhecimento. Concorda, doutora Ana? Concordo. Nossa, super. Deu uma oscilada a hora que você estava falando do conhecimento, no finalzinho do que você falou, que eu acho que foi uma frase importante. Conhecimento é importante tanto de produtos, quanto de riscos, quanto o autoconhecimento. Eu É, o preciso auto... me conhecer e o meu funcionamento com relação a dinheiro. E aqui Sim. entra os comportamentos, tanto a questão de gastar ou investir, se é por impulso ou não, ser muito medrosa na hora de fazer as coisas. E assim, até o meu sobrinho, ele e a sua namorada empreenderam, eles abriram um negócio essa semana e a gente estava falando sobre risco. Risco não é ruim, mas você tem que conhecer e estar ciente, porque se você nunca assumir riscos, você nunca vai fazer nada. Só que você tem que saber qual o percentual de risco que dentro do teu todo você tem capacidade de tomar, né? Não, perfeito. É por isso mesmo que eu achei importante a gente voltar, né? Porque quando você falou do conhecimento do seu comportamento em relação ao dinheiro, foi o que eu acho importante. O que você me perguntou, é lógico que é extremamente importante, né? Porque antes de qualquer atividade que a gente vai fazer na vida, a gente primeiro precisa perguntar o que eu quero com isso, né? Até onde eu consigo ir? Qual é o meu limite? E conhecendo os limites, a gente consegue, às vezes, até superá-los um pouco, né? E essa questão, existe uma disciplina dentro da psicologia que se chama psicologia financeira. Existem psicólogas especialistas em lidar com empreendedores, investidores, para que eles aprendam a lidar com a ansiedade, com a questão da espera, da expectativa, dos riscos, né? Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu comprei ações, as minhas ações chegaram a render menos R$ 2.000. Imagina, né? E eu estava tranquila, porque foi onde eu consegui, né, aplicar e aquela época ficou. E eu já tinha ouvido você e o Mauro dizerem, né, que a gente não pode tirar o dinheiro na baixa. Às vezes eu ouço alguém dizendo, eu não mexo com o mercado financeiro, eu perdi R$ 40.000. Por quê? Porque realizou a retirada na época da perda. Resultado, aquelas ações subiram R$ 4.000. Então, né, assim, eu estou falando de uma forma errada, viu, professora? Mas Então, assim, eu você está quero falando dizer, super certo. mas Tá assim, certo. ele rendeu os 2.000 que eu havia perdido, que na verdade eu não perdi, porque eu não realizei a perda, né? Não realizei a venda, e depois ele ainda subiu mais R$ 2.000. Então, essa oscilação, ela gera uma ansiedade absurda. Então, a pessoa tem que se conhecer em todos os sentidos. O sentido consumista, né? Eu gosto muito dos livros, né? Que hoje em dia tem muitos livros a esse respeito também que falam. E tem um exemplo que eu dou sempre no consultório, que é um exemplo que o Robert Kiyosaki, naquele livro que é um best-seller até hoje, né? Que ele diz que a mulher dele queria uma Mercedes. Aí ele conversou com ela e ele disse o seguinte: vamos esperar um pouquinho para você comprar essa Mercedes? E aí, o que eles fizeram? 4 anos para ela comprar a Mercedes, onde ela comprou a Mercedes com o rendimento de 4 apartamentos que ela tinha. Ela não tirou R$ 1 do capital que ela tinha para comprar aquela Mercedes. Então, você pode, né? Porém, como fazer isso? Quanto que você aguenta, né? Esperar para conseguir isso. Ai, que gostoso. Nós estamos ganhando um monte de coraçõezinhos. Olha, Eliane, o pessoal está gostando. Entrou mais gente agora aqui, que gostoso. Rodrigo, Altamir, BR Chagas, sejam bem-vindos todos, viu, gente? Gostoso. Então é isso, né? Essa questão do autoconhecimento é muito bom, muito bacana. É verdade. A gente precisa influenciar mais e ser menos influenciado, né? Porque quando a gente é influenciado, a gente acaba fazendo coisas que não são saudáveis para nossa vida mental, emocional e financeira. Perfeito. E agora, então, vamos para o segundo passo? Vamos, vamos pro Então, H. então, conhecimento, agora vem as habilidades, né? Habilidade é saber fazer. Então, assim, todo mundo sabe que tem que fazer uma planilha, mas às vezes
falta a habilidade de, como que eu preencho, como que eu separo as minhas contas, como que eu abro a conta numa corretora, como que eu conheço mais sobre uma cooperativa de crédito, o banco A, o banco B, como que eu faço as operações. Então, a habilidade é a arte de saber como que se faz. Então, ela é extremamente relevante dentro da educação financeira também, porque às vezes eu sei o conceito, mas eu não sei colocar em prática, né? E a habilidade, ele está muito próximo com o terceiro passo, que é a atitude. Então, aqui a gente já fez os três. Conhecimento, que é você conhecer de forma geral. Aí vem a habilidade, o saber fazer. Mas até você vai ter oportunidade de conversar com o Érico, provavelmente vai ser no lançamento do livro dele. Ele está lançando o quarto livro agora, no mês de agosto, né? Isso. E já fazendo um spoiler, quando ele fala de empreendedorismo como a primeira parte da educação financeira, que não adianta você querer gerir o dinheiro se você não tem. Então, tu tem que gerar para gerir. E aí ele fala assim, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Então, assim, não adianta você conhecer, ter o conhecimento, você saber como faz, mas não fazer. Então, assim, muitas pessoas desistem de controlar o seu dinheiro, as suas receitas e despesas, né? E até um tempo atrás eu estava falando com um grupo de profissionais liberais e era um workshop, não era uma live palestra, né? E daí eu perguntei para eles, quem de vocês sabe exatamente quanto ganha? Ninguém que estava lá sabia, né? Porque assim, enquanto o assalariado, nem o assalariado às vezes não sabe, porque ele tem o salário, mas esquece de colocar os benefícios, né? O ticket alimentação, as despesas de saúde que são ressarcidas via folha, e tem gente que desconta até a parcela do consignado do seu salário, nem sabe que ganha aquilo, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela não controla, ela tem o conhecimento, ela sabe fazer, sabe preencher e interpretar uma planilha, mas ela não faz. Então, aquilo que a gente não coloca em prática, ele entra em desuso, né? Isso também é assim com o cérebro da gente, né? E com certeza na psicologia se fala muito sobre isso. Eu ter uma mente e eu não exercitá-la, a minha mente definha. É assim? Com certeza, com certeza. Tem que usar, tem que fazer todo dia, né? Saber o que ganha e lidar bem, né? A gente tem, às vezes, sabe, Eliane, ansiedade, né? A gente tem ansiedade de colocar, assim, o quanto que ganha. Por exemplo, você ganha e você paga as suas contas, mas você tem medo de saber quanto você ganha e quanto você gasta. Mas você já faz na prática, né? Então está faltando a habilidade de escrever isso. Olha, eu ganhei R$ 100, gastei 20 com bala, 10 com pastel, né? Então a pessoa não coloca isso. E existem várias formas de fazer, né? Eu costumo dizer isso porque cada profissional que você vai ouvir, gente, sobre esse assunto, ele vai te orientar em direção a uma questão, a uma forma de fazer. Mas existem várias formas de você fazer essa planilha, né? O importante é esse conhecimento e adquirir essa habilidade. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, né, Eliane, vão fazendo algumas perguntinhas aí, dando tempo a gente responde. A gente não, né, Eliane? Não, isso é muito legal aqui que a gente está trazendo esses dois aspectos, né? Trazendo um aspecto de educação financeira e o aspecto psicológico, que é a base de tudo, né? E quando você falou assim também de formas diferentes, eu sempre falo que não importa como que você controla, como que você diz para o seu dinheiro onde ele deve ir, em vez de se perguntar para onde ele foi, mais um adágio, né? Não importa se você faz um caderninho, se você faz um papel sulfite, se você faz uma planilha, num aplicativo, você tem que pegar qual é a forma que mais funciona para você. E assim, qualquer planejamento financeiro complexo, não importa se ganha R$ 1.000 ou se ganha R$ 100.000 por mês, se você não controlar o seu dinheiro, ele vai controlar você. Então, não importa o valor. Então, quando você quer ter algum resultado com o teu dinheiro, você precisa fazer esse controle. Então, o controle é a primeira coisa, né? Eu também brinco que eu não gosto de lavar louça, mas eu gosto de ter a pia limpa. E aí, a Ótimo. forma de eu ter a pia limpa é ou eu mandar alguém me obedecer,
ou eu ir lá e lavar, né? Então a gente chega num consenso aí para que sempre a pia esteja limpa, né? Então a mesma coisa com o dinheiro. Fazer o controle financeiro não é algo tão prazeroso, mas é necessário. E ele serve como base para os outros passos. Quando a gente vai trabalhar um planejamento financeiro, né? Por exemplo, eu tenho gestão financeira, que é o primeiro degrau, depois eu vou para planejamento de investimentos, depois eu vou para planejamento tributário, aí planejamento de aposentadoria ou longevidade, depois para planejamento sucessório. Então, assim, ele tem várias partes. Mas perceba que o primeiro degrau é gestão financeira. Se a gente está falhando nesse degrau, os outros não vão fazer tanto sentido assim, porque ele vai ficar falho. Em algum momento aquilo vai te atrapalhar. Então, quando a gente leva controladinho e diz, mas eu tenho que anotar cada real que sai, a resposta é depende. Depende do teu objetivo, depende do teu planejamento. Até quando o Érico tinha uns 8 anos, ele não gostava muito de escovar os dentes e passar fio dental, né? Aí ele disse, mãe, tem que passar fio dental em qual dente? Eu disse, só naquele que você não quer que apodrece. Me desculpa falar sobre isso aqui, né? Mas é assim, qual dinheiro que você tem que cuidar? Qual dinheiro que você tem que cuidar? Só aquele que você não quer que você perca. Aquele que tudo bem se perder, ok, né? Até porque, assim, às vezes na atitude, já que nós estamos no nosso chá, depois a gente vai pro V, né? Com relação à atitude, o que acontece? Muitas vezes a gente trabalha só em gerir o dinheiro, só em cuidar dele. E esquece que um dos grandes fatores comportamentais, um dos grandes fatores que muda a vida das pessoas é a arte de gerar recurso. Só que para eu fazer dinheiro, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Porque se eu trabalhar no mesmo ritmo que eu estou hoje, eu vou ter a mesma vida, toda a vida o mesmo rendimento. Eu preciso me especializar para conseguir produzir mais com o mesmo trabalho, ou produzir mais com menos, que é o sonho de todo mundo, né? Só que isso não cai do céu. Para a gente conseguir ter mais renda com menos trabalho, ou mais renda com o mesmo trabalho, eu vou precisar fazer um sacrifício para ter a recompensa. Eu vou precisar me qualificar, testar, assumir riscos para depois colher, né? Seja através da renda principal, seja através de uma renda extra, seja conhecendo, estudando investimentos para colocar em prática e receber lá, né, os dividendos de um fundo imobiliário, de uma empresa. Então, assim, eu preciso ter o sacrifício, que é abrir mão do meu tempo livre para conhecer, adquirir habilidade, colocar em prática para gerar mais renda. E de nada adianta ser tudo que entra eu gasto, né? Então aquilo que entra, e até eu falo aqui, também é um assunto para a gente trabalhar uma outra hora também, né? De nada adianta você trabalhar mais para ganhar mais, para botar no rolo e viver o que você falou aqui do pai rico, pai pobre, a roda dos ratos, né? Ganhar mais para gastar mais. Se você ganhar mais, você tem que ter um objetivo para aquilo. Esse objetivo é o quê? E aqui vai entrar o nosso quarto passo, que é da chave vem os valores, né? Quais são os seus valores? Os seus valores são o quê? Por exemplo, o meu valor é ter um padrão de vida para imitar as pessoas que têm, digamos, um padrão extremamente elevado, até mais que o meu. Ok, você vai gastar todo o teu dinheiro, vai viver endividado, ou vai ter uma vida de classe média ótima, só que nunca vai subir de patamar. Então, eu trabalho bastante educação financeira com funcionários de empresas, né? E muitos deles têm uma renda boa e têm um padrão de vida bom. Só que se eles continuarem assim, eles nunca vão subir de patamar. Eles nunca vão chegar na riqueza. Então, se a pessoa ganha bem e gasta tudo o que ganha ou guarda o que sobra, que de vez em quando sobra, né? Aí ela nunca vai subir de patamar. Então, se você quiser subir de patamar, a pergunta é: quais são os seus valores com relação a finanças? O que é importante para você? Se o importante é só ter um bom padrão de vida, ok, só que você vai ter que trabalhar até o último dia de vida, porque depois do INSS não vai te sustentar. Então, você não vai conseguir manter o mesmo padrão só com o INSS. Então, assim, vai se aposentar, mas vai continuar trabalhando por necessidade. Então, presta atenção no seu valor. Agora, se o seu valor é construir liberdade, aí você vai repensar se o teu padrão de vida que você tem hoje é condizente com o teu objetivo. Ou você vai abrir mão de algumas coisas
para construir. Aí você, mas eu não quero abrir mão de nada. Tudo bem, então faça um equilíbrio. Faça aquela segregação que a gente falou lá no começo, né? Vamos pegar uma parte para gastar, né? Uma parte para você usufruir e uma parte para construir a sua liberdade. Então a gente tem que até tirar da cabeça a palavra aposentadoria, né? Porque às vezes a gente acha, eu vou me aposentar aos 60 anos. Até quando a gente faz o workshop com pessoas muito jovens, elas dizem assim, eu quero me aposentar aos 50. E aí esses dias tinha uma mulher de 50 no grupo das meninas de 24 e ela falou assim, gente, eu tô com 50, não quero me aposentar. Mas olha a diferença, você tem 50, você trabalha porque você precisa ou porque você gosta? Essa é a grande diferença. Bacana, muito bacana. E é engraçado porque realmente a classe média, ela quer ter e mostrar que tem, né? Os milionários, eles começam a mostrar que tem depois que eles já têm muito mais do que aparentam. Eu acho muito bacana isso, né? Eu costumo dizer que o rico gosta de ter ativos na conta, né? Que se a gente entrar nesse conceito, então vai ser pior ainda, né? E a classe média gosta de mostrar o carro que comprou e que está financiado em 50 meses, 40 meses, né? Então é bem verdade. bacana isso. É igual a semana passada foi aniversário do Arthur, pediu o que você deu para ele de presente. Eu depositei 1.600 nas ações dele na conta da corretora. Que maravilha! Uhum. É claro que ele ganhou um Exato. presente também, mas o presente dele foi R$ 70, né? Então ele ganhou um presente de R$ 70 e 1.600 em ações. Então, assim, é pensar no futuro, né? Porque, assim, ele tem que ter um conforto na sua vida adulta. Ele não precisa sofrer o que eu sofri, o que meu marido sofreu. Né? A gente veio de classe média, né? Até os pais dele já trabalhavam na cidade, tinha uma vida urbana de classe média, já assim ele passou menos restrição que eu. Né? Mas os meus pais são agricultores, pequenos agricultores, a gente passou muita restrição, né? Quando eu comecei a trabalhar fora, eu tinha que controlar o peso do meu prato no self-service para o dinheiro dar para eu pagar minha faculdade, senão não dava. Mas assim, isso foi legal? Foi, só que se os meus filhos puderem aprender na prática a equilibrar ou usar e o usufruir e o guardar, eles não precisam nem passar restrição e nem ter tudo à vontade e depois não valorizar e perder tudo, né? Perfeito, perfeito. E agora a gente chega no último passo, né, da chave. Então, conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entregas. O que são essas entregas? São os nossos resultados, o que eu entrego para o mundo, o que eu entrego para a minha vida financeira. Primeiro para mim, para a minha família, para a sociedade, né? E para o mundo a que eu pertenço. Então aqui entra desde a questão das conquistas financeiras, de você poder ajudar os outros em vez de ter que pedir ajuda, né? Claro, pedir ajuda é importante e a gente vai pedir sempre, né? Mas que não seja com dinheiro, então que seja com outra coisa, né? Eu prefiro pedir um abraço, pedir ajuda num projeto, né? Pedir que alguém venha me visitar e doar um pouco do seu tempo para mim, do que eu pedir assim, pelo amor de Deus, me dá uma cesta básica que eu não dei conta de comprar esse mês, né? Então, assim, o que a gente vai pedir para os outros que não seja pela falta de planejamento? Então, assim, o que eu imagino que seja uma entrega, né? Você deixar a tua marca no mundo, é construir uma vida financeira saudável, é você construir uma carreira que seja condizente, que você possa inspirar as outras pessoas também, que você seja exemplo do bem, né? Então, como que se faz para construir uma vida até melhor do que a minha? Eu sempre falo, toda vez que eu tenho alguns mentorados dentro da minha profissão, eu digo assim, o que eu quero de você? Eu quero que você me supere, pelo menos o dobro. Aí eu ganhei, né? Mais ou menos. Eu quero dar condições para que as pessoas enxerguem os meus erros e acertos e consigam potencializar isso. Isso é importante, né? Porque se eu tivesse tido mais referências na área que eu atuo, se eu não tivesse tanta porta fechada toda vez que eu pedia uma orientação, desde uma precificação, desde como atuar, caminho a seguir, se eu não tivesse tanta porta fechada na cara, eu teria me posicionado
de uma forma mais assertiva antes, né? Então, hoje, os mentorados que eu tenho, eu já procuro auxiliá-los para que eles já se posicionam de uma forma mais produtiva dentro do seu ramo de atuação, né? Muito bom. Nossa, gostoso. É gostoso te ouvir, né? A gente, você fala de um jeito prático, assim, que dá vontade de falar assim, meu Deus, a hora que acabar a live eu vou fazer minhas contas, né? Eu quero fazer tudo isso. E é muito gostoso, né? Essa entrega, essa questão de conseguir, né? É tudo certinho, essa chave que você criou, né? Conhecer depois os valores, a questão de usar as suas habilidades e agora essa entrega, né? Que, que, que é perceber o que você conseguiu com aquilo, a sua conquista, e principalmente a paz, o sossego, né? E algumas pessoas, elas ficam frustradas, elas falam, mas aí eu não posso mais comprar sapato, eu não posso mais comprar roupa. E quando a gente aplica, gente, é uma coisa legal, eu não sou ainda essa pessoa, né, educada dessa maneira, tão educadinha assim. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu estava trabalhando com isso, que eu mexia com isso, que eu estava tendo um pouco mais de condições de fazer isso, porque depois eu precisei daquele dinheiro, porque apareceu uma oportunidade de construir onde eu estou morando, né? Eu até te contei. E aí eu precisei pegar o que estava aplicado, graças a Deus que foi na hora certa. Mas assim, eu lembro que tudo que eu olhava, eu virava e falava assim, nossa, não. Não, porque isso daí aplicado vai render tanto. Não, isso eu não vou, porque se você pega isso e faz vezes 12, já dá quase 12 mil reais. Nossa, 12 mil reais se eu fizer isso assim, assim. Então você passa a gostar de outras coisas, né? E também a paz e o sossego que a gente tem para a nossa vida mais para frente. E por que não? O aposentar-se, né, é justamente isso que você disse. Eu vou me aposentar quando eu puder trabalhar menos e colocar aquele dinheiro para render, para trabalhar por mim. E saber como fazer isso. Então é muito gostoso. E é gostoso E também, agora você né? falou de consumo, tem uma outra questão que muitas pessoas têm até um certo preconceito com relação a isso. E eu não tenho preconceito nenhum, e eu falo isso para quem quiser, inclusive mostro algumas peças, assim, com relação às entregas, ou o que você entrega para o mundo, a questão também da ecologia do dinheiro, do reaproveitamento. Tanto reaproveitar as minhas roupas, as minhas coisas, o que eu posso reciclar, reaproveitar, customizar, como também o comércio alternativo, por questão de sustentabilidade e até de recurso. Quando você compra um blazer de marca que na loja ele custa R$ 1.500 e você compra da mesma marca, talvez com um ou dois usos, por R$ 80 num brechó, você fica pensando, meu Deus, será que eu vou pagar 1.500 alguma outra vez na vida, né? E assim, ó, hoje, assim, tem roupas que eu compro em loja, até porque eu tenho amigas que têm loja, e acho que a gente tem que pensar no giro da economia com sustentabilidade, né? Então, assim, que você adquire um de alguém que Oi, Eliane, só um minutinho que travou aqui a internet. então você tem que ter esse meio termo, né? Então, assim, é um negócio sustentável, você customizar, você reaproveitar, né? Se você tiver confortável algumas questões comprar num brechó, por que não? Não vai vir uma energia negra na tua cabeça e você vai pegar a energia da pessoa. Pelo Ai, que menos eu não horror. confio, né? Com Bom, certeza. eu sou cristã, muitas pessoas que me seguem sabem disso, até inclusive o meu segundo livro, que foi escrito em coautoria com a Yara Muskov, é Mais que Dinheiro, uma Vida Financeira Saudável a partir das Escrituras, e ele foi escrito em virtude das duas últimas palavras dessa sigla da educação financeira, da chave, que são os valores e as entregas. Quais são os meus valores? Para mim, o valor, o dinheiro não é o principal. O dinheiro é o meio de você ter uma vida confortável, de você planejar o futuro, de ajudar as pessoas, de contribuir para um mundo melhor. Agora, então essa entrega que eu faço para o mundo? Então eu tenho valores e eu tenho entregas, né?
Então, assim, da mesma forma, qualquer coisa que você for fazer, seja com dinheiro, seja com a sua vida, porque afinal o ser humano é integral, como diz Mário Cortella. Não tem a pessoa que é assim no trabalho, assim em casa, assim com dinheiro, você é um só, então as tuas atitudes são as mesmas. Perfeito. Que gostoso. Nossa, que coisa boa. E olha, pessoal, quero deixar bem para vocês aí o seguinte: vocês querem conhecer um pouco mais? O canal da Eliane é uma delícia. Tem várias palestras, tem várias lives, né? Hoje em dia já não é mais palestra, é live. Tem várias É. lives que estão gravadas lá, muito gostoso. Tem o link para os livros que ela está citando aqui, que são bacanas, né? Tanto os livros do Érico. Nossa, eu nunca esqueço os 3 potinhos do Érico. Vou deixar a curiosidade aqui para vocês irem atrás. O que são os 3 potinhos do Érico, né? Vale a pena. Vão atrás, né? No canal dela tem muitas dicas, muitas coisas e vale a pena. E também, né? Se vocês precisarem, tanto para mim como para ela, que a gente pode responder pelo direct, mas principalmente para ela a questão financeira, enviem essa live, né, para os seus amigos, porque é uma coisa tão simples, mas é por onde a gente começa. A gente vai entregando resultados para o mundo. Nossa, que gostoso, que gostoso. Então, ó, anotem aí, tá na publicação @Jaque Metzner, Metzner, né? Jaque Metzner, porque é muito bacana o canal dela, assim como muitas outras pessoas que trabalham, né, com a questão da educação financeira, que vão ajudar a gente a se educar, a ficar mais tranquilo. Vamos fechar? Fecha pra gente, Vamos. Eliane. Ana Cristina, muito obrigada pelo espaço, pelo bate-papo, eu adorei. Se não estou tomando café, mas estou tomando uma aguinha aqui, minha fiel Ah, sim. companheira. Aqui o meu copinho é de água. O café, eu não consigo tomar o café junto porque eu me queimo, eu não gosto muito de comer em público, porque eu sou muito bagunçada. Então até o café eu me queimo. Bom, Eu que eu não tomo agradeço. café, mas tomo meu chimarrão e aí eu deixo para o momento apropriado, né? Meu Ana Deus, Cristina, tomar. muito obrigada pelo momento, pelo bate-papo. Né? Futuramente a gente vai trazer outros temas aqui, Ah, por né? Vamos continuar favor. conversando. Obrigada pela tua proatividade de provocar esse encontro, né? Gostei muito de conversar com você. Gratidão a todos que assistiram durante a live e que vão assistir depois também. Muito obrigada, Exatamente. fico à disposição. Obrigada, obrigada mesmo, Eliane. Obrigada a todos vocês. Um beijo grande. Lembrando que vai ficar disponível no meu IGTV e no YouTube, Ana Cristina, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Um beijo, gente. E rapidinho, sábado que vem não tem bate-papo com amigos. Eu vou fazer um pequeno recesso e aí o bate-papo também vai estar em recesso. Mas nós voltamos no outro sábado com mais coisas boas para vocês aprenderem. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.